Então vamos lá, gente. Beleza. Mais uma aula de direito penal, né? Funções do direito penal, seletividade do sistema penal é o assunto da nossa aula, né? Vamos lá. Bom, a doutrina, pessoal, moderna, ela divide a função, né? A missão e a finalidade do direito penal em missão mediata, considerada indireta, e a função imediata, considerada direta. Então, nós temos aí uma divisão do direito penal no que tange a sua função, a sua missão, a sua finalidade, tá? E mais uma vez, missão mediata, indireta, né? E a função imediata, aquilo que eu quero agora, imediatamente, né? Essa é a função direta do direito penal. Por isso a gente fala em seletividade do direito penal e é isso que a gente vai estudar aqui ao longo da aula. Vamos lá. Função mediata, pessoal. Vamos começar, né, pela exceção, né? A função mediata e não a imediata. Mediata é depois, né? Então vamos lá. Função mediata. O direito penal ele tem a finalidade, ele tem a missão, gente, de controlar a sociedade. É a missão imediata de controle social, ou seja, evita-se a prática de novos crimes pelo agente. Exemplo, evitar reincidência. Então, uma das funções, uma das missões, né, um dos objetivos do direito penal é justamente esse controle social. E esse controle social no sentido de evitar a prática de novos crimes pelo agente. Nesse caso aí, a função do direito penal, então, é evitar a reincidência. Evitar que o sujeito cometa um novo crime, né? Temos também a limitação ao poder punitivo do Estado, né? O Estado tem o seu poder limitado pelo direito penal. Então, a gente evita o quê? A chamada hipertrofia do poder punitivo estatal. E nós temos limites quanto ao modo, ao espaço e ao tempo. Então, pessoal, essa limitação ao poder punitivo do Estado é no sentido de frear as ações do Estado. O Estado precisa se limitar àquilo que ele pode, né, fazer no sentido aí de utilizar o direito penal a bem da sociedade, né? Então, o Estado ele não pode impor qualquer pena, ele tem que respeitar, por exemplo, o princípio da legalidade, né? É o princípio da legalidade e vários outros princípios, né? Do direito penal de modo geral, tá joia? Então vamos lá. Temos também a missão imediata, pessoal, a missão imediata do direito penal. E essa depende da corrente doutrinária que for adotada no caso concreto, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou falar de forma rápida, porque a gente está numa aula de graduação, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do funcionalismo, tá? O que é o funcionalismo, pessoal? É um movimento da atualidade que busca apontar qual é a real função do direito penal. Então, quando nós pensamos em funcionalismo, a gente pensa em função do direito penal. O que é o funcionalismo? O funcionalismo é uma doutrina, né? É uma forma de raciocinar o direito penal. E quando pensamos, né, na missão imediata do direito penal, o que o direito penal precisa, assim, de forma imediata? Qual é a função dele agora, no tapa? E a gente pensa no funcionalismo, nós pensamos o quê? Na função do direito penal. A palavra função está ligada ao funcionalismo. Então, para fins aí de concurso público, tá? Porque essas aulas eu preparo para quem está prestando concursos, né? Mas nada impede da gente também mencionar isso na aula de graduação. E para quem estiver assistindo, né, essa aula na internet também, pode ser que seja para graduação, pode ser que seja para concurso, não importa. Mas para fins de concurso público, né? Ou para todas as finalidades de aprendizagem, o mais importante é a gente analisar os dois segmentos que mais se sobressaem na atualidade. São eles o funcionalismo teleológico de Roxin e o funcionalismo sistêmico
de Jacobs, tá? Então vamos lá, vou passar aqui que eu explico melhor para vocês. Primeiro vamos ao funcionalismo teleológico, né, de Klaus Roxin, também conhecido como funcionalismo moderado. Então, funcionalismo moderado, pessoal, sempre na busca da missão do direito penal, hein? O funcionalismo moderado, que foi idealizado por Klaus Roxin, ele aponta que a função do direito penal é proteger e assegurar bens jurídicos, assim considerados aqueles valores indispensáveis à convivência harmônica em sociedade, valendo-se de medidas de política criminal. Então, olha só, para o Klaus Roxin, um pensador, um filósofo, né, um jurista alemão, para Klaus Roxin, a função do direito penal é proteger, né, determinados bens jurídicos. Então, Roxin, no seu funcionalismo teleológico, qual é a função do direito penal? Tá? A função do direito penal é proteger e assegurar bens jurídicos. São eles vida, patrimônio, previdência social, integridade física, honra, o meio ambiente, a paz pública, a incolumidade pública, tudo isso, pessoal, são bens jurídicos, né, que devem ser protegidos pelo direito penal. E para o Klaus Roxin, essa é a função do direito penal, é exatamente proteger esses bens jurídicos, que são o quê? Esses valores indispensáveis à convivência harmônica em sociedade, né? Imagina só se o direito à vida não fosse um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Se você se desentendeu com uma pessoa, pode matá-la, não importa, né? Não é um bem jurídico tutelado, mas graças a Deus a vida é um bem jurídico tutelado e, aliás, é o bem jurídico, né, mais importante que nós temos no ordenamento jurídico, ok? Então, a missão do direito penal para o Klaus Roxin é proteger os valores de maior importância, né? A vida, a propriedade privada, a honra, a saúde, o meio ambiente, a previdência, o trabalho, todos esses são valores de maior importância, né? Representados na figura do bem jurídico, tá? E temos também o funcionalismo sistêmico, né, pessoal? Também conhecido como funcionalismo radical, que foi idealizado por Gunther Jacobs, tá? Também um jurista, também um penalista, tá? Alemão, e ele defende que a função do direito penal é assegurar o império da norma, ou seja, resguardar o sistema, mostrando que o direito posto existe e não pode ser violado. Então, para o Jacobs, pessoal, a missão do direito penal, né, no seu funcionalismo sistêmico, é o quê? É resguardar o sistema. Qual sistema, gente? O sistema penal. Por isso o nome é funcionalismo sistêmico. Então, a função do direito penal é assegurar o império da norma. Aí, ó, o caráter imperativo da norma, né, que a gente estava até discutindo agora há pouco, né? A norma penal tem um caráter imperativo e a função do direito, na visão de Gunther Jacobs, né, que defende a corrente funcionalista, o funcionalismo sistêmico, né, a função do direito penal é assegurar a imposição da lei, né, assegurar o império da norma, né, resguardar o sistema penal de modo geral, tá? Então, o direito ele existe para ser o quê? Para ser declarado e para ser usufruído e para que o sujeito que pratica um crime seja devidamente penalizado. E esse direito posto não deve ser violado, tá? A teoria do Jacobs, né, parte do pressuposto de que quando o direito penal é invocado, o bem jurídico já foi violado, né? Quando nós invocamos o direito penal para defender o bem jurídico vida, esse bem jurídico já foi violado, né? Ou porque o sujeito efetivamente morreu, ou o sujeito não morreu porque a conduta não se consumou, né? O crime foi tentado, mas o bem jurídico já foi violado, né? Já sofreu uma lesão ou então pelo menos um perigo de lesão, tá?
Então, se esse bem já foi violado, a sua função primordial, né, ou seja, a função primordial do direito penal não pode ser a segurança de bens jurídicos, mas sim garantir a validade do sistema. Por isso, ele vai contra o funcionalismo teleológico moderado do Klaus Roxin, né? O Klaus Roxin fala, o direito penal serve para proteger os bens jurídicos. Aí o Jacobs, ele fala, não, defender o quê? Proteger qual bem jurídico? Se ele já foi violado, a gente usa o direito penal quando o bem jurídico já foi violado, né? Aí a gente chama o direito penal à tona. Por isso, a ideia é garantir o quê? A punição, garantir a imperatividade da norma penal, tá? Então, resumindo, né, para o Jacobs, né, Gunther Jacobs, a missão primordial do direito penal é proteger o próprio sistema estatal, principalmente na figura do direito penal, tá? E como funciona no Brasil, pessoal? No Brasil prevalece o entendimento de que o direito penal serve efetivamente para assegurar bens jurídicos, considerando também a sua missão mediata ou indireta, né, que é o controle da sociedade e também a limitação ao ius puniendi do Estado. Então, o direito penal no Brasil, né, a teoria majoritária brasileira, ela fica em cima do muro, pessoal. Para a doutrina brasileira, tanto faz, né? Tanto faz qual é a missão do direito penal, porque ambas as missões são plenamente justificáveis e, mais que isso, né? Elas são necessárias para proteger não somente, né, os bens jurídicos, mas também a aplicação da norma no direito, né, no caso de suas eventuais violações. Então, a missão imediata do direito penal, né, para a doutrina brasileira é o controle social e o controle do poder punitivo, né? E a missão imediata, a gente utiliza o funcionalismo moderado, é a proteção dos bens jurídicos. Ok, pessoal? E essa foi a nossa aula de hoje.